Você já parou para refletir que a maioria das pessoas vive uma mentira disfarçada de conforto? O que você acha que é amor, carinho ou afeto pode ser, na verdade, um jogo de manipulação e controle, como se fosse uma peça de teatro com um roteiro invisível. E quem é o maior mestre nesse jogo? Não são os homens, como a história nos ensina, mas as mulheres. Sim, você leu certo. Não estamos falando de uma visão simplista sobre o feminino, mas de algo muito mais profundo e perturbador. Imagine por um momento que por trás de cada gesto doce, por trás de cada sorriso suave e olhar cativante, existe uma estratégia calculada. E se a mulher, não como um objeto, mas como um ser que compreende a dinâmica do poder, estivesse arquitetando sua próxima jogada sem que ninguém percebesse? Nietzsche, com sua mente afiada e incomodativa, enxergava isso com clareza. Ele não via a mulher como o ser frágil e passivo que a sociedade tentou moldar. Para ele, a mulher representava o jogo mais sofisticado que a humanidade já criou, a arte de esconder o poder sob o véu do afeto. Mas o mais surpreendente, ele não a via como uma vilã. Ela era, na verdade, uma mestra no controle emocional. Enquanto os homens estavam ocupados com força bruta e disputas ruidosas, Nietzsche olhava para o que estava sendo escondido na sutileza, na delicadeza calculada. Ele sabia que o verdadeiro poder não precisa de algemas ou gritos. Ele existe no desejo, na emoção e sim na manipulação emocional. A mulher, para Nietzsche, era o arquétipo da sedução estratégica, sem necessidade de domínio físico. Ela dominava através do mistério, do toque sutil, da ausência quando necessária. Ela sabia exatamente o momento de agir e o momento de se retirar, e isso gerava uma dependência emocional que o homem nem sempre via, mas sentia. Você já se perguntou por que os homens se entregam emocionalmente a mulheres que parecem impenetráveis, que não se revelam completamente? O que está por trás disso? Nietzsche estava no cerne da questão. Quem está no controle quando o jogo é emocional? Não é o homem que deseja, mas a mulher que sabe exatamente como conduzir esse desejo. Ele não dizia que era uma manipulação maliciosa, ele a via como uma parte da natureza humana. O homem, no fundo, é que se rende à ilusão de que está no controle, quando, na realidade, ele está sendo guiado. Mas e você? Já parou para refletir sobre como as suas próprias emoções, desejos e escolhas são moldados por quem está ao seu redor? Quem realmente tem o controle no jogo do desejo? Antes de continuarmos, se você está curioso para entender mais sobre essa dinâmica oculta e profunda, já deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que trouxermos mais revelações como essa. Deixe nos comentários, você já percebeu essa manipulação emocional em sua própria vida? Vamos juntos seguir para o próximo bloco, onde vamos explorar ainda mais o conceito de poder oculto e suas implicações nas nossas relações diárias. Você pode estar se perguntando, mas o que realmente Nietzsche queria dizer com tudo isso? Como a mulher poderia ser vista como a estrategista mais habilidosa do jogo emocional? Pois bem, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa visão. Nietzsche não acreditava que a mulher fosse intrinsecamente má ou manipuladora, mas que ela entendia uma realidade que a maioria dos homens não percebia. O controle emocional não é algo explícito, não é algo que se possa ver facilmente. Ele é silencioso e é o verdadeiro motor por trás das relações humanas. Vamos parar por um momento e refletir sobre isso. Pense em como você já se sentiu atraído por alguém que parecia inalcançável, que usava uma ausência calculada para deixá-lo sempre querendo mais. Agora, pense na sensação de não conseguir controlar essa atração, de se ver se entregando por completo. Nietzsche, com sua mente afiada, entendia que esse fenômeno não é apenas um acidente, mas parte de um jogo psicológico profundamente arraigado na natureza humana. A mulher, sob essa ótica, não é a vítima, mas a mestra. E isso não tem nada a ver com alguma forma de maldade, mas sim com a mecânica emocional que domina as relações. De fato, Nietzsche afirmava que o verdadeiro poder não estava na força, no poder visível ou na luta física.
O verdadeiro poder para ele é o poder que se disfarça, o poder que não precisa ser visível para ser eficaz. No entanto, ele também sabia que este poder não é algo que a mulher utilizava de forma consciente o tempo todo. Muitas vezes, era uma intuição natural, um instinto que a levava a se posicionar de maneira estratégica. Na sua obra, Nietzsche criticava a ideia de que a mulher deveria ser o símbolo da pureza ou da moralidade. Para ele, ela era muito mais do que isso. A mulher, como ele a via, era o mistério encarnado, alguém que sabia que a suavidade podia ser a máscara mais eficaz para o poder. E esse poder era não só o controle sobre os outros, mas sobre si mesma, sobre sua própria natureza, seus desejos e suas escolhas. Ela era capaz de manipular o campo emocional sem que ninguém percebesse, fazendo com que os outros seguissem suas próprias regras. Quando Nietzsche fala sobre o eterno retorno, aquela ideia de que tudo o que vivemos se repetirá infinitamente, ele também está falando sobre esse ciclo emocional que o homem vive. O homem se perde repetidamente nos mesmos erros, na mesma busca por uma mulher que nunca se entrega completamente, que nunca revela totalmente suas intenções. E nesse ciclo, o homem continua se apaixonando, se entregando, esperando por algo que nunca chega, mas sempre retornando, sempre se sacrificando no altar da ilusão. E é nesse ponto que entramos em um território ainda mais desconfortável. Nietzsche via a falta de controle emocional como a verdadeira prisão do homem. Ele estava falando sobre a incapacidade do homem de dominar seus próprios desejos e emoções. A mulher não precisa realmente gritar, como já dissemos. Ela não precisa exigir ou demonstrar sua força. Ela simplesmente existiu de uma maneira que fazia o homem se perder. Ele estava tão imerso em sua busca pelo desejo, tão preso à necessidade de ser amado, que acabava perdendo sua liberdade e sua própria identidade. A mulher, então, se torna um símbolo de autossuficiência emocional, e é essa autossuficiência que a torna irresistível. A independência emocional é, de fato, o que atrai o homem, embora ele nem sempre perceba isso. Ela não precisa se entregar completamente. Ela se torna ainda mais desejada quando não é acessível. Nietzsche observava isso como uma ironia cruel. O homem busca em uma mulher o que ele não tem, a autossuficiência emocional. A mulher que não precisa de validação externa se torna o objeto do desejo. E o homem, em sua busca por reconhecimento e por ser validado, acaba se tornando cego para o que realmente importa. Ele se torna um prisioneiro de seu próprio desejo. E, ao mesmo tempo, Nietzsche nos alerta sobre algo ainda mais profundo. O homem que se submete ao desejo alheio perde a si mesmo. O jogo, para Nietzsche, não é um jogo de amor como é tradicionalmente visto. É um jogo de poder emocional. O homem que não domina seus próprios sentimentos se torna um escravo de suas próprias carências. E a mulher, como estrategista emocional, tem o poder de manipular e direcionar essas carências. Mas, em vez de se render ao desejo, Nietzsche sugeria que o homem deve se transformar. Ele deve superar sua dependência emocional e, com isso, conquistar a si mesmo. Somente quando o homem não precisar mais de ninguém para preencher suas lacunas emocionais é que ele será verdadeiramente livre e, paradoxalmente, irresistível. O homem que não implora por amor, mas que se escolhe, se torna o centro das obsessões mais profundas. A questão que Nietzsche nos deixa é perturbadora. Quem realmente está no controle quando o jogo é emocional? Enquanto o homem continua em sua busca incessante por aprovação, reconhecimento e amor, ele se esquece do mais essencial, o controle emocional. O homem que se submete a essas necessidades está de fato se rendendo ao que é mais primitivo em sua natureza, a necessidade de ser validado. E ao se render, ele se perde. O que Nietzsche revela em sua análise crua e direta é que a verdadeira liberdade não está em buscar a validação de outro ser, mas em não precisar de ninguém para ser completo. O super-homem que ele descreve não é aquele que domina os outros, mas aquele que domina a si mesmo. A verdadeira força, em sua visão, está em não depender de nada e de ninguém para se sentir inteiro. O homem que não necessita de amor, aprovação ou atenção, mas que age de forma autossuficiente, se torna não só invulnerável, mas irresistível. Este homem, que vai contra a corrente do desejo desenfreado e da busca constante pela validação externa, é um enigma para todos à sua volta.
Ele não se curva, não implora, e sua presença tem o poder de desestabilizar aqueles que tentam manipular as emoções. Ele não joga o jogo dos outros, ele simplesmente existe, e essa existência é tão poderosa que aqueles ao seu redor não sabem o que fazer com ela. Ele não precisa de carinho, não precisa de atenção, não precisa se justificar. E é aqui que Nietzsche entra de forma contundente. O homem que busca ser amado não é livre, pois seu amor está condicionado à aceitação do outro. Ele vive para ser validado, e é essa dependência emocional que o faz ser controlado pelas emoções do outro. Ele busca alguém que o complete, e na busca pelo amor, ele se torna prisioneiro de sua própria necessidade de ser amado. Nietzsche sabia disso. Ele sabia que o verdadeiro desafio era libertar-se de si mesmo, de suas próprias carências. Agora, imagine o impacto desse homem em uma relação. Ele não está buscando atenção ou aprovação, ele não se curva para ser aceito. Ele não é previsível, e é justamente essa imprevisibilidade que o torna fascinante. Quando ele se relaciona com alguém, ele não entra na dança da aprovação mútua. Ele não precisa do amor do outro para se sentir completo, mas é, paradoxalmente, isso que o torna irresistível. Este tipo de homem, que já se escolheu e não se submete mais ao ciclo de validação emocional, cria um enigma. Ele não se entrega facilmente, ele não se molda ao desejo de ninguém. Ele desafia e por isso se torna o objeto de obsessão. A mulher que se vê diante de um homem assim sente uma quebra de padrão, uma mudança no fluxo da energia emocional. Ele não a persegue, não implora, ele está além do jogo. Ele é um ser que transita fora da fórmula do desejo e da submissão, e isso gera uma atração profunda e difícil de controlar. Nietzsche, com sua visão brutal, sabia que as mulheres estavam tão acostumadas a moldar os homens aos seus desejos que quando se deparavam com um homem assim, seus papéis se invertiam. Ele não as segue, ele as observa. Ele não se adapta às suas necessidades, ele cria a sua própria trajetória. Ele não é seduzido pela mulher, mas pela vida, pelo seu próprio propósito. E quando ela se aproxima dele, ela sente a ausência de dependência. Este homem, por mais intrigante que seja, não está imune a uma realidade ainda mais profunda que Nietzsche apontava, o eterno retorno. O homem que se liberta das amarras do desejo, que se torna autossuficiente, pode se ver preso a outro ciclo, o ciclo do desapego. Ele, agora, não sente necessidade de ninguém, e esse afastamento emocional também pode se tornar uma prisão, mas uma prisão que, ao contrário da anterior, não o aprisiona. Ela apenas o distancia, o leva a se isolar, a viver em sua própria verdade, sua própria missão. E assim, ele se torna cada vez mais inatingível. Nietzsche, com sua visão brutal, sabia que as mulheres estavam tão acostumadas a moldar os homens aos seus desejos que quando se deparavam com um homem assim, seus papéis se invertiam. Ele não as segue, ele as observa. Ele não se adapta às suas necessidades, ele cria a sua própria trajetória. Ele não é seduzido pela mulher, mas pela vida, pelo seu próprio propósito. E quando ela se aproxima dele, ela sente a ausência de dependência. Este homem, por mais intrigante que seja, não está imune a uma realidade ainda mais profunda que Nietzsche apontava, o eterno retorno. O homem que se liberta das amarras do desejo, que se torna autossuficiente, pode se ver preso a outro ciclo, o ciclo do desapego. Ele agora não sente necessidade de ninguém, e esse afastamento emocional também pode se tornar uma prisão, mas uma prisão que, ao contrário da anterior, não o aprisiona, ela apenas o distancia, o leva a se isolar, a viver em sua própria verdade, sua própria missão. E assim, ele se torna cada vez mais inatingível. O mais irônico é que, ao se afastar da necessidade de ser amado, esse homem acaba sendo o mais desejado. Ele se torna o centro das atenções sem precisar buscar isso. Não precisa buscar aceitação porque ele já se escolheu. E ao não buscar aceitação, ele cria uma aura de poder que só aumenta seu magnetismo. Mas como ele se sente? Livre? Em um sentido, sim, mas a sua liberdade também carrega um preço, porque ele não está mais disposto a se submeter às expectativas emocionais que a sociedade ou o amor impõe. Ele é livre, mas essa liberdade também o afasta, cria uma lacuna que nem ele pode preencher. E é exatamente aí que se dá o paradoxo.
Quanto mais ele se liberta de seus próprios desejos, mais se torna inacessível, mais se torna fascinante. Mas, paradoxalmente, ele também se torna solitário, porque o seu maior poder é sua autonomia emocional. Agora, imagine por um momento que você é esse homem que Nietzsche descreve. Você se libertou da busca constante por validação, se tornou alguém que não se submete às expectativas emocionais alheias. Você é independente, não precisa do amor de ninguém para ser completo. Isso soa libertador, certo? Porém, a verdadeira pergunta que Nietzsche nos deixa é: qual é o preço dessa liberdade? O homem que se torna autossuficiente emocionalmente, que não precisa mais ser amado, se vê de forma diferente. Ele começa a entender que, ao abrir mão da necessidade de validação, também abre mão de um sentimento essencial nas relações humanas, a conexão profunda e emocional. O que Nietzsche observa é que essa independência emocional não é algo que todos conseguem conquistar sem enfrentar uma solidão existencial. O paradoxo do poder emocional, segundo Nietzsche, é que quanto mais você se liberta da necessidade de aprovação, mais você se torna isolado, mais difícil se torna estabelecer vínculos genuínos. A mulher, por exemplo, se vê diante de um homem que já se escolheu, que não precisa dela para se sentir completo. Ele já não a vê como a fonte de sua felicidade, nem busca nela um reflexo de sua própria falta. Isso, no entanto, desafia as convenções emocionais com as quais fomos ensinados a viver. Para Nietzsche, a verdadeira prisão não é a dependência do amor. O que é mais insidioso é a falta de desejo que nasce da completa autossuficiência emocional. O homem que não depende de nada e de ninguém acaba se tornando um enigma. Ele é alguém que ninguém pode controlar, mas também alguém que não é mais tocado pelas correntes do amor ou da paixão. E aqui está a ironia de tudo isso. Essa autonomia emocional se torna o maior atrativo, pois é o que as pessoas, e especialmente as mulheres, buscam no fundo. Elas se tornam obcecadas por aquilo que não podem ter, o mistério que não pode ser desvendado, a emoção que não pode ser manipulada. Quando Nietzsche fala do super-homem, o Übermensch, ele está descrevendo esse homem que transcendia a moralidade da dependência emocional, que se tornava uma força que não podia ser controlada. A mulher, ao perceber que não pode controlar esse homem, se vê diante de um dilema. Ela, que sabe como manipular os sentimentos dos outros, que entende o jogo emocional com maestria, não consegue mais decifrar esse enigma. E, ao não poder controlar o homem, ela é forçada a escolher. Ou se rende a ele e perde parte de seu próprio poder, ou desaparece da sua vida, porque não há mais espaço para as manipulações emocionais que ela costumava usar. Isso, para Nietzsche, é um reflexo de como o amor se torna uma fachada. Ele já havia dito que, talvez o amor seja apenas a fachada mais elegante do controle. O que ele queria nos mostrar é que o que chamamos de amor é muitas vezes apenas uma ilusão emocional, uma máscara para o verdadeiro jogo de poder. Esse jogo não se baseia em gritos, em confrontos ou em gestos explícitos de dominação. O verdadeiro poder emocional é silencioso, é sutil e ele se baseia na ausência, no mistério e na independência emocional. Em um nível mais profundo, Nietzsche nos alerta que a busca pela autossuficiência emocional é inevitável, mas ela vem com um preço. Esse preço é o afastamento, a solidão que nasce da recusa em se submeter ao desejo dos outros. E a solidão aqui não é uma escolha fácil, é o preço da liberdade. A verdadeira liberdade emocional é estar em paz consigo mesmo, sem precisar da aprovação externa para se sentir completo. Mas, como qualquer liberdade, ela vem com suas próprias armadilhas. A mulher, que já compreende essa dinâmica, também sente o peso dessa liberdade emocional. Ela, que sempre foi capaz de seduzir, de controlar, de manipular os sentimentos de quem estava ao seu redor, agora se vê diante de um homem que não reage como os outros. Ele não se curva diante de suas investidas emocionais, ele não se adapta às suas manipulações. Isso cria um vazio. Porque, no fundo, o que a mulher deseja é que o homem a deseje, mas não de qualquer maneira. Ela quer ser a única fonte do desejo dele, ela quer ser a única escolha. Mas, ao confrontar esse homem que não se deixa seduzir, ela percebe que não tem controle sobre ele. Nietzsche sabia que o homem que não se submete ao desejo dos outros se torna de fato um mistério, e é isso que atrai as pessoas para ele, especialmente as mulheres.
Elas podem não entender isso conscientemente, mas algo nelas reconhece o poder que vem da ausência de necessidade. O homem que não implora, que não se curva, que não se preocupa em agradar, mas que simplesmente é, esse homem se torna não só desejável, mas incontrolável. E esse é o verdadeiro poder, ser um enigma emocional que ninguém pode resolver. Quando Nietzsche fala sobre o eterno retorno, ele está nos alertando sobre a natureza cíclica das relações humanas e do desejo. O homem, em sua busca por amor e aprovação, pode acabar preso em um ciclo de dependência emocional, sem perceber. Ele se apaixona, se entrega, se perde e depois recomeça, esperando que o próximo amor traga o que ele busca: aceitação, prazer, validação. Mas o que ele não percebe é que enquanto ele busca ser amado, ele se perde na busca por algo externo a ele. Ele deixa de ser autossuficiente e se torna prisioneiro de suas próprias carências. Agora, chegamos ao ponto em que todas as reflexões sobre o poder emocional, o controle e a autossuficiência se conectam. O que Nietzsche nos mostra, através de suas palavras afiadas e de seu olhar crítico sobre a natureza humana, é que o verdadeiro poder não está no controle externo, mas na liberdade emocional interna. E a pergunta é, você está pronto para abraçar essa liberdade ou ainda se perde no labirinto de expectativas e validações externas? Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que o ciclo de dependência emocional e a busca por aprovação externa são armadilhas invisíveis que aprisionam a maioria das pessoas em suas próprias limitações. O jogo de poder emocional, como Nietzsche apontou, não é jogado com força ou gritos, mas com silêncio, ausência e mistério. Ele está nos gestos sutis, nas ausências calculadas, na autossuficiência emocional que não depende do outro para existir. E se eu te dissesse que, ao se tornar emocionalmente autossuficiente, você não só se torna invulnerável ao controle dos outros, mas também se torna irresistível? Porque é exatamente isso que acontece. O homem que não se submete aos seus próprios desejos descontrolados, ao mesmo tempo, se torna uma presença inesquecível. Ele não busca o amor de ninguém, mas, em sua busca por autossuficiência, ele acaba atraindo as pessoas de forma natural e poderosa. Ele não implora, mas as pessoas querem estar ao seu redor, porque sua autonomia emocional é algo que ninguém pode manipular. E é essa independência, esse poder de escolha que cria uma atração quase magnética. Mas como você pode aplicar isso na sua vida agora, de forma prática? Como pode começar a se libertar das correntes emocionais que o prendem à busca constante por validação? A primeira coisa que você deve fazer é parar de pedir permissão para existir. Pare de buscar constantemente a aprovação dos outros para ser quem você é. Aceite-se. O primeiro passo para se tornar emocionalmente autossuficiente é aprender a se escolher em todas as circunstâncias. Pare de esperar que os outros te deem valor e comece a se dar o valor que você já tem. Isso não significa se tornar insensível ou indiferente aos outros, mas entender que a sua força emocional não depende de ninguém, ela vem de dentro. E ao fazer isso, você começa a perceber que as relações passam a ser mais equilibradas. Você não vai mais se sentir refém de emoções externas, de jogos de poder ou manipulações emocionais. Você se torna livre para escolher suas relações com base no que é verdadeiramente importante para você. Nietzsche nos desafia a superar a moralidade dos fracos, a não nos deixarmos aprisionar pelas carências emocionais e a buscar nossa própria inteireza emocional. E quando alcançamos esse nível de compreensão e controle, nos tornamos os verdadeiros mestres do nosso destino emocional. Não se trata de ser imune ao desejo, mas de ser capaz de controlá-lo, de transformá-lo em poder. Agora, imagine como sua vida mudaria se você começasse a viver com essa mentalidade. Imagine como suas relações poderiam se transformar se você parasse de buscar constantemente a validação dos outros e começasse a se centrar em si mesmo. Não se trata de ser indiferente ou frio, mas de ser forte, autêntico e inabalável em sua própria verdade. Então, o desafio que Nietzsche nos deixa é claro: quem é realmente o prisioneiro? O homem que ama ou a mulher que é amada? Porque aquele que ama com dependência se torna cego, e aquele que é amado com estratégia se torna perigoso. O verdadeiro poder está em não depender do outro para ser feliz. E quando você atingir esse nível de liberdade emocional, você se torna algo irresistível.
Não porque você quer ser desejado, mas porque sua presença emana um poder silencioso que ninguém pode negar. Se essa reflexão tocou o seu coração de alguma forma, quero te convidar a dar o próximo passo nessa jornada de autossuficiência emocional. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos insights. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe nos comentários: você está pronto para se libertar da necessidade de ser amado e se tornar emocionalmente autossuficiente? Quero saber seus pensamentos sobre isso. Nos próximos vídeos, vamos explorar mais sobre como transformar essa teoria em ações concretas para melhorar sua vida e seus relacionamentos. Porque o que você acaba de descobrir não é só uma filosofia, é um caminho prático para transformar sua realidade emocional.